Soltou? Vai, Bruno. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou o professor Bruno Mariotti, estou aqui com o professor William e, conforme nós combinamos durante a nossa primeira aula ao vivo, nós temos aqui o nosso primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que vai auxiliá-los na elaboração da atividade mapa. Lembrando que nós temos um desafio. Esse vídeo você somente está assistindo esse vídeo porque houve uma participação maior de alunos durante a nossa aula ao vivo. Tá? E isso é um acordo que nós fizemos. Alguns alunos questionaram como que vai funcionar esse desafio. Como nós estamos falando de comportamento do consumidor, a gente não recebe todas as respostas já prontas. Então, muitas vezes é algo que você não sabe aonde que você vai chegar. Para isso, você tem que ir em busca dessas informações. Você tem que fazer perguntas certas, perguntas que vão delimitar e direcionar ali no ato do desempenho das atividades de gestão comercial e, obviamente, também no alcance desses objetivos. Como que seria isso? Se você deseja vender algo, você primeiro de tudo precisa entender se você vai ter público para isso. Esse público ele tem que ser mensurado, ou seja, você tem que delimitar esse público, verificar se naquela região onde você pretende ofertar os seus produtos, você vai ter essa amostra, você vai ter consumidor. Por quê? Não me adianta eu ter ali a oferta de um produto e não ter quem o consuma, não é mesmo, pessoal? Também pensando nisso, eu gostaria de lembrá-los que esses são vídeos extras. Em resposta ao engajamento dos nossos alunos, nós desenvolvemos diversas atividades extras. Por que extras, professor? Porque dentro do contrato de prestação de serviço de vocês, que vocês assinam com a instituição, vocês têm ali uma encarte de produtos e serviços. Seriam livros didáticos, aulas conceituais, aulas ao vivo e algum outro multimédia, como a interação com os mediadores e outros setores da instituição. Quando eu falo vídeos extras, isso vai além dos serviços que nós oferecemos atualmente, porque nós reconhecemos o engajamento dos nossos alunos, porque acima de tudo vocês são universitários, não é mesmo? Mas sem mais delongas, vamos à nossa pergunta certa. Esse vai ser o nome do nosso quadro. Vão ser 3 vídeos, como dito, então vocês vão ter que estimular ali os demais colegas através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp que eu sei que vocês têm, através da sua rede de contatos. Então pensem ali, eu preciso, eu quero, isso aqui está sendo positivo, então eu vou estimular o meu colega a também ter esse serviço e estar ali interagindo e desenvolvendo a sua vivência e a sua aptidão acadêmica, ok? Mas, professor, qual é o primeiro tema? Bom, nós estamos vendo isso em aula, que para entender o comportamento do consumidor não basta somente se apegar a um fator. Nós temos vários fatores, a própria literatura de marketing traz alguns desses fatores e outros que com certeza irão surgir, serão objetos de estudos futuramente. Então nós não temos apenas um fator para explicar esse comportamento do consumidor, para identificar quais aspectos caracteriza o consumo que leva uma pessoa a consumir um produto ou um serviço. E aí a nossa atividade mapa, ela se baseou em 3 fatores apenas. Dentro desse universo muito grande de fatores, nós pegamos 3 que o livro traz para vocês, e que nós iremos ver mais aprofundadamente dentro das aulas ao vivo, que são alguns fatores, o psicográfico, de personalidade e demográfico. O nosso assunto no vídeo de hoje, no primeiro vídeo, é sobre aspectos demográficos. Eu já adianto que dos 3 que a atividade mapa exige que vocês façam questões, é o mais fácil de todos. Com certeza vocês já devem ter começado a fazer a atividade, já devem ter feito as perguntas envolvendo esse aspecto. O que seria aspecto demográfico, então, pessoal? É aquilo que vai caracterizar uma determinada população. Como que caracteriza uma determinada população? Em questão de idade, em questão de gênero, a faixa etária, qual a idade que aquele público-alvo, o professor William comentou isso. Para conhecer o comportamento de um consumidor, eu tenho que primeiro delinear quem é o meu público-alvo. E a nossa atividade mapa, ela fala que é o que, professor? Nosso tema central seria a alimentação saudável, a suplementação, os alimentos voltados a um público específico. Eu vou dar um exemplo porque eu sou parte de um desses públicos que estão sendo representados ali na atividade mapa. Tenho a dita intolerância à lactose, ou seja, eu consumo muitos produtos
que não têm a lactose, ou são zero lactose, ou são aqueles produtos com enriquecidos, ou que não são expressamente feitos do leite. Por exemplo, eu utilizo muito leite de soja, porque ele não tem a lactose. Então seria um exemplo ali de algum alimento saudável. Professor, vocês não falaram essas características desse público dentro da atividade de mapa. Exatamente, isso foi proposital, porque a intenção ali dentro do desempenho da atividade é que vocês vão ao público, vocês vão em conhecimento desse tipo de público. Vocês têm no ponto de partida o tipo de produto que eu quero vender, não é? Então eu preciso agora entender o público. Primeiro, então, vocês vão fazer um movimento reverso, vou fazer uma análise clássica do tipo de produto que eu pretendo oferecer e depois eu vou em busca disso. Então, pensando dessa forma, professor, nós tiramos ali nossa amostra populacional. A amostra populacional, ela faz parte dos aspectos demográficos. Se você colocar ali dentro da geografia, é clássico o uso de mapas para representar determinadas populações. Então, quando eu faço uma pesquisa do consumidor voltada a questões demográficas, eu também consigo delimitar ali onde está o meu consumidor. A região do país que obviamente eu vou encontrar maior quantidade de consumidores desse tipo de produto seria um exemplo clássico, não é mesmo, professor? Além disso, se ele mora na cidade, se ele mora na zona rural, tudo isso possibilita que vocês tracem um perfil demográfico de quem é esse público-alvo. Então a idade dele, se ele mora, quantas pessoas residem na casa junto com ele. Proporcionalmente, nesse mesmo sentido, a gente pode tentar observar também qual é a renda familiar desse indivíduo, uma vez que nós estamos falando de produtos, um produto específico, para uma necessidade específica, e naturalmente o preço para adquirir esses produtos é um valor mais elevado. Então, saber qual é a renda do meu público vai impactar diretamente se o consumidor vai ou não consumir esse produto, que naturalmente tem um preço, ele é mais elevado em comparação com produtos mais comuns, commodities, vamos pensar assim. Então, são aspectos que vão caracterizar esse público-alvo em aspectos demográficos. Então, se ele mora sozinho, a idade, o gênero, aonde ele mora, e isso, se ele é homem, mulher, quantas pessoas tem na casa dele. É importante, pessoal, a gente pensar o seguinte: o que eu faço com essas informações? O porquê de levantar informações demográficas para entender o comportamento do consumidor? Imagine, o professor William disse que ele tem ali uma intolerância à lactose. Vamos imaginar que fosse alguma intolerância que ela é típica de determinada idade. Dá somente em pessoas acima de 50 anos, por exemplo. E aí, qual é o tipo de produto que esse público, que é somente de 60 anos para cima, ele costuma comer? É o mesmo alimento que o público jovem? Ou pensando mais adiante, a propaganda para esse produto, os aspectos que eu vou valorizar para promover o meu produto, vai ser o mesmo para um público mais idoso quando comparado com um público mais jovem? Com certeza não. Então, nós temos o quê? Através de aspectos demográficos, nós conseguimos segmentar o mercado. Então, características de um público comum, de uma determinada população, que são parecidos, seja em questão de idade, seja em questão de renda, de gênero, e que como eu posso, através dessa segmentação, entregar aquilo que de fato vai atender a sua necessidade, o seu desejo. Né, professor? Isso mesmo. E uma breve curiosidade a respeito, para vocês que entendam melhor essa questão dos aspectos demográficos, perguntei uma certa vez ao nutricionista, geralmente, qual é o público que mais consome produtos que são zero lactose? Há uma tendência, em anos anteriores, que a maior quantidade era um público acima de 40, 50 anos. Porém, atualmente essa pesquisa foi aplicada novamente e verificou-se que o público infantil tem crescido exponencialmente. Ou seja, vocês podem pensar em produtos zero lactose para crianças agora. Por exemplo, marcas de leite em pó, que hoje em dia já são vendidos também zero lactose, para ter essa precaução desde pequeno. Então, os aspectos demográficos eles são específicos de tipos de população. Mas vocês devem estar perguntando assim, mas eles não vão falar das perguntas?
As perguntas devem ser desenvolvidas pelos alunos, porque essa é a forma de avaliação. A atividade mapa ela propõe um grau de dificuldade diferenciado, porque o mercado de trabalho vai exigir isso de vocês lá fora. Então, muitos gestores comerciais formados estão lá fora do mercado de trabalho. Qual que é o diferencial desses gestores como indivíduos na aplicação da sua atividade? O quanto eles conhecem a capacidade de solução de problemas que esse profissional tem a capacidade de realizar. Então, o seu empregador ele vai te contratar pela sua capacidade de resolver um problema para ele. Ele não vai te dar as respostas pré-formuladas. Então, obviamente, você vai ter que ir em busca de informações e realizar essa resposta solucionando o problema do seu empregador. Porém, nós temos alguns exemplos aqui, para vocês terem uma ideia do que seriam, então, perguntas direcionadas às questões demográficas. Porém, vocês vão ter que adequar essas questões, transformar elas de uma forma bem concisa, de uma forma clara, para que realmente, se vocês estivessem fazendo essa pergunta para alguém, a pessoa que estiver escutando vai entender? Pensem sempre dessa forma. Aqui alguns exemplos. Quanto por mês geralmente gasta com determinado produto? Pessoal, um adendo. É importante que vocês façam uma introdução. Expliquem ali, antes de iniciar as perguntas, o porquê. Para que é aplicada aquela pesquisa? Porque você não chega fazendo uma pergunta assim avulsa do nada. Então, contextualize, ok? Quanto por mês se gasta com determinado produto? 1/3 do salário, menos de 10%, ou geralmente altos valores parcelados. Pensem dessa forma, deem alguns parâmetros. Porque se você aplicar um monte de perguntas abertas, obviamente o seu consumidor cada um vai te dar uma resposta. E aí na hora de colocar na ponta do lápis, como que você vai saber dados quantitativos? Então dê alguns parâmetros, dê opções ao seu entrevistado. E ele vai te dar uma resposta ali onde ele se enquadraria. E obviamente depois você vai poder contar. De 10 entrevistados, 7 me responderam isso, 3 me responderam isso e 1 me respondeu isso. Assim você consegue parametrizar esses dados, ok? Mais um exemplo. Sua faixa etária como consumidor de determinado produto. Entre 18 e 30 anos, acima de 30 anos. Aqui seria mais um dado relevante. Professor, 2 alternativas, 3 alternativas? Pensem da seguinte forma. Quantas alternativas são o suficiente para contemplar essa pergunta? Geralmente são utilizadas de 2 a 5 alternativas. Porém, alternativas só sim ou não enriquece formulário algum. E obviamente você pode ser prejudicado lá no desempenho, ou seja, na avaliação, porque a avaliação não vai reconhecer como um fator de enriquecimento, não enriqueceu a sua entrevista apenas com respostas de sim ou não. Dê parâmetros, dê respostas, formule as respostas. Seria isso, professor? Mais Exatamente. Só chama a atenção assim. Não tenham preguiça de pensar sobre como elaborar essa pergunta. Por quê? Não é somente aplicar. Eu tenho que depois fazer o quê? Uma análise sobre os resultados, sobre os dados que eu vou coletar através dessas perguntas. Então pensem na análise que vocês deverão fazer, que é o quê? Se é rentável, se é viável abrir aquele negócio ou não, né, que vocês estão buscando as informações aqui. Então, busquem criar perguntas que vão proporcionar dados, vão proporcionar informações que possibilitem vocês fazer essa análise de viabilidade do negócio. Tá? Então, pensem com calma, tentem refletir. Poxa, se eu conseguir um dado sobre renda, isso é importante para fazer uma análise sobre viabilidade de venda de produtos alimentícios? Com certeza, né? Já comentou aqui que é uma diferença de preço. Então isso é viável porque vai impactar no faturamento, vai impactar se o cliente ele tem renda disponível para consumir esse produto, e tudo isso nós conseguimos através de dados demográficos. Certo? Então acho que é isso, né, professor? Esclarecemos de forma bem sucinta, mas fomos objetivos, né? A respeito dos próximos vídeos, se acaso vocês conseguirem alcançar também o desafio e aumentar a nossa audiência, tiver participação na aula, tivermos alunos ali engajados, nós vamos manter e vai ser disponibilizado os próximos vídeos também, pessoal. Somente na aula ao vivo. Professor, eu não tenho como assistir na aula ao vivo, sem problema. Acessa depois a aula sobre demanda,
verifica lá no final do nosso chat, eu vou ter postado o vídeo, caso tenha sido alcançado o nível de audiência, ok? Combinado? A gente se vê em uma próxima situação. Então, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.